Este vídeo é mais um complemento ao meu vídeo deduzindo a lei de propriedade privada. Vocês sabem que nesse canal eu defendo um certo sistema político e jurídico chamado anarcocapitalismo, um sistema baseado na lei de propriedade privada, e filosoficamente eu apresentei o argumento que fundamenta o porquê da lei de propriedade privada ser a única lei correta, no meu vídeo deduzindo a lei de propriedade privada. Resumidamente, o argumento é o seguinte: toda lei precisa definir quais ações são permitidas e quais ações são proibidas. É isso que é uma lei. Qualquer lei que você proponha vai dizer que ações são permitidas e que ações são proibidas. Se uma lei determinar ao mesmo tempo que duas ações são permitidas, mas essas duas ações entram em conflito uma com a outra, eu dei o exemplo de um carro, eu quero usar o carro e outra pessoa quer usar o carro ao mesmo tempo. Essas ações entram em conflito porque as duas não podem acontecer ao mesmo tempo. O meu uso de um recurso escasso exclui o uso de outra pessoa por aquele recurso escasso. E se a lei não solucionar esse conflito, se a lei não disser qual dos dois tem o direito exclusivo de usar o recurso escasso, então essa lei é contraditória. Ela não é capaz de definir quais ações são permitidas e quais ações são proibidas, portanto ela é uma lei falsa, uma lei inválida. Como todo conflito se baseia na escassez de recursos escassos, quando duas ações entram em conflito, elas necessariamente estão em conflito pelo uso de um mesmo recurso escasso ao mesmo tempo, então a lei precisa determinar o direito exclusivo de uso de recursos escassos. A esse direito nós damos o nome de propriedade privada e, portanto, essa é a prova, basicamente, de que a lei de propriedade privada é a única lei válida, e daí você pode deduzir também outros elementos da lei de propriedade privada, como, por exemplo, a apropriação original, que diz que o primeiro usuário de um recurso escasso pode se tornar o proprietário daquele recurso escasso, e frente a esse argumento, frente a essa demonstração lógica da lei de propriedade privada, algumas pessoas tentam refutar esse argumento, elas tentam provar que existem outras possibilidades, que existem alternativas, que essa não é a única saída para os conflitos, que existem outras leis que também podem resolver conflitos. Então, nós vemos algumas hipóteses meio psicodélicas, que nós damos uns nomes engraçados, como, por exemplo, o anarco-horarismo, um sistema onde o uso das propriedades, o uso dos recursos escassos seria determinado por horários. 2 horas da tarde eu posso usar o carro e 4 horas da tarde fulano pode usar o carro. O anarco-horarismo está errado. Eu não vou explicar agora porque ele está errado, vou explicar em outro vídeo, mas ele não é uma lei válida, ele é uma lei falha, ele é uma lei que possui conflitos intrínsecos. Eu vou explicar isso em outro vídeo. E nesse vídeo eu vou explicar sobre o que eu chamei de anarco-usuarismo, que é o seguinte: a pessoa diz, cada recurso escasso pertence ao dono apenas enquanto você está usando. Se eu pegar um certo recurso escasso, enquanto eu estiver usando, ele é meu. Quando eu parar de usar, ele deixa de ser meu e outra pessoa pode usá-lo e passa a ser dela e assim por diante. E as pessoas dizem que esse sistema, cuja propriedade depende do uso contínuo, também resolve todos os conflitos. Enquanto você está usando, o recurso é seu. Se você parar de usar, ele deixa de ser seu. E, na verdade, isso está certo. O anarco-usuarismo está correto. Ele é um sistema válido. Ele é uma lei válida, ele é uma lei verdadeira. Só que ele não é uma alternativa à propriedade privada. O anarco-usuarismo, ou sistema onde você é dono de um recurso escasso apenas enquanto você usa ele, é o próprio sistema de propriedade privada. Apenas a pessoa que propôs isso não entendeu corretamente o que significa usar um recurso escasso. Basta nós entendermos que armazenar um recurso escasso, armazenar uma propriedade, é um uso de recurso escasso. Eu posso usar a minha propriedade guardando a minha propriedade, armazenando a minha propriedade. Isso é um uso. Ou seja, você pode considerar, dentro do sistema de propriedade privada, que todas as propriedades de um indivíduo estão sendo usadas por ele, mesmo que esse uso seja poupá-las para usos futuros. Toda propriedade de um indivíduo pode ser considerada como se ela estivesse sendo poupada
como se ela estivesse sendo armazenada por esse indivíduo para que ele a use, para que ele a possa usar futuramente. E, portanto, o sistema de propriedade privada e o sistema de ser o dono de um recurso escasso enquanto você está usando não são duas alternativas diferentes para eliminar conflitos, mas são a mesma coisa. Eu posso dar um exemplo para tentar ilustrar melhor como você pode usar um recurso simplesmente deixando ele parado. Por exemplo, digamos que você queira fazer uma plantação, que você queira plantar legumes, cenouras. Você vai precisar plantá-las e vai precisar esperar um tempo para que elas cresçam. Esse tempo de espera não deixa de ser um uso. Você ainda está usando aquele recurso escasso, mesmo que você não esteja fisicamente tocando nele. A gente poderia pensar que, por exemplo, os átomos não se tocam. De qualquer forma, usar um recurso fisicamente, pensar que você tem que tocar nele para estar usando, é uma visão ingênua, porque é relativo se você está fisicamente com um recurso ou não. Na verdade, todo uso é igual, mesmo que você esteja armazenando um recurso escasso em outro país. Mesmo que eu tenha um terreno no Japão, eu estou usando aquele recurso escasso mesmo que eu não esteja lá, fisicamente. Eu estou usando aquele recurso escasso como poupança. Eu estou armazenando, eu estou poupando para um uso futuro. Portanto, essa teoria de uma lei onde você é dono de um recurso escasso apenas enquanto você está usando, não refuta a propriedade privada, não é uma alternativa, não prova que existem outras opções além da propriedade privada, porque esse sistema é o próprio sistema de propriedade privada. Se você quiser entender melhor o argumento original, assista ao meu vídeo chamado Deduzindo a Lei de Propriedade Privada. Inscreva-se no canal, assista minhas playlists, ajude o canal através de doações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.